Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Jéssica Fernanda, esse é meu marido. Leonardo, tudo bem, galera? Estamos gravando uma série sobre assuntos relacionados a casamento e logo depois da vinheta tem o nosso papo de hoje. Fique ligado! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o principal fator que eu acredito que fez com que a gente tivesse grandes mudanças na nossa vida, que é a modulação do nosso ambiente. E aí eu já quero começar com uma pergunta pro Leonardo. O porquê que você acha que a modulação do ambiente foi um fator primordial para que a gente conseguisse alcançar os resultados que a gente tem hoje? Primeiramente eu acho que a modulação do ambiente trouxe todo o resultado até hoje, né? Então, quando eu olho para os resultados que a gente tem hoje, a liberdade que a gente tem, as coisas que a gente conquistou, eu olho para trás e vejo que isso foi uma coisa que fez muita diferença na nossa vida. E ainda vem fazendo, conforme a gente consegue modular ainda mais todo esse ambiente. Os lugares que a gente está, as coisas que a gente escuta. Então, até a Jéssica conseguir explicar um pouco melhor essa parte de lá de trás, como que era, né, já? Os costumes que a gente tinha para tudo aquilo que a gente mudou, remodulou, né, no caso. Uhum. Só para vocês entenderem, pessoal, a modulação de ambiente que eu tô falando é literalmente relacionado ao ambiente que você vive. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como era a nossa vida, nós estamos casados há mais ou menos 13 anos e passando para vocês uma visão de como era lá atrás. Quando nós nos conhecemos, nós tínhamos hábitos ruins, para falar o português claro. Assim, cada um tinha um hábito, né? E que assim, claro que junta dois hábitos, cada um carrega um hábito ruim com você, né? Uhum. E se você não fortalecer os hábitos bons no ambiente e alinhar, claro, entre casal, vocês acabam adotando o hábito ruim do outro, ao invés de buscar melhorar os hábitos bons que cada um tem. No caso, como a gente fez um vídeo lá atrás, a gente falou, né? Eu gostava de academia e a Jéssica gostava da leitura. A gente alinhou esses dois bons hábitos da mesma forma que ela tinha os maus hábitos, que era comer mal. Sim. E no meu caso era de não procurar ler, ter o hábito da leitura, conhecimento, que hoje também é o que trouxe muitas coisas pra gente e vem trazendo. Isso, e aí a modulação de ambiente que hoje a gente quer passar para vocês, por exemplo, na sua casa, na nossa casa lá atrás, como que era? Os dois tinham hábitos ruins, isso é algo que a gente já reconheceu que a gente tinha lá atrás. Então, por exemplo, nós não gostávamos de estudar. Eu não gostava muito de academia, o Léo já gostava mais, mas assim, a gente não gostava de, por exemplo, adquirir informação, esse tipo de coisa. E aonde que foi um fator determinante que a gente descobriu que estava impactando a nossa vida? Era o nosso ambiente. Então, por exemplo, se precisava cozinhar, às vezes a louça ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias, aquela pilha de louça na pia. Roupas jogadas pela casa toda. Então, o que a gente quer passar para vocês é literalmente como a modulação do seu ambiente ela pode fortalecer um objetivo que você tem. Porque se você for pensar, o ambiente em que você vive, ele diz muito sobre se você tem ou não clareza mental. Então, o seu ambiente, ele diz como o seu cérebro está por dentro. E aí, enquanto a gente não alinhou toda essa modulação de ambiente, a gente tinha muita confusão mental. Então, por exemplo, a nossa casa sempre, para ser sincero, assim, a gente está justamente fazendo esse papo para passar para vocês uma realidade, porque hoje a gente está num patamar da vida muito melhor de como é lá atrás. Mas a gente teve um começo. E a transformação veio nos pequenos hábitos. Sim. E até hoje é coisa pequena que a gente vem fazendo desde então, que é transformada naquilo que o pessoal olha hoje em dia, a gente mesmo tem como visão, como uma coisa gigante. Mas aconteceu com pequenos hábitos, que nem a Jéssica falou. Pô, a gente olhava, acordava de manhã, tinha um ambiente sujo, você já começava o dia contaminado. Você já começava a falar, cara,
E isso, pessoal, é algo inconsciente, porque, por exemplo, você acorda de manhã, é um dia que você tem que trabalhar, às vezes é um dia que se você estuda, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você levanta, você levanta da sua cama, você já tropeça no seu sapato, aquele monte de bagunça pela casa, inconscientemente, sem você perceber, você já tá ficando estressado. Você nem começou o seu dia e você já tem aquela carga de estresse. E na maioria das vezes, como a gente é cego, a gente não enxerga a modulação de ambiente, a gente acha que isso não tem nada a ver. Pois é. E nisso daí entra tudo, né, cara? Desde a música que você vai escutar. Cara, eu lembro que a gente tinha muita mania de escutar sertanejo universitário no começo. E escutava muito, né? Tipo assim, jovem, casal, lógico que vai escutar esse tipo de música, né, meu? Mas daí, conforme você vai amadurecendo e tal, entendendo um pouco mais das coisas, a gente começou a prestar atenção nas letras das músicas. E daí, aquilo ali era um mantra, sabe? Todo dia a gente escutava aquilo ali, então aos poucos vai ficando no subconsciente. Daí você vai entender que aquilo que eles estão falando é normal, entendeu? No mundo. Sim. E sendo que não é, né? As músicas de arrastar o chifre no chão, olha isso. Então, assim, coisas que chegou um momento da nossa vida que a gente tava tão parado naquilo que a gente tinha, a gente não ia nem pra frente, nem pra trás. Não entendia o porquê. Não entendia porquê. Era sempre estresse no trabalho, era sempre problema financeiro, um monte de coisa. Até mesmo imunidade sempre caindo e a gente não entendia por quê. Mas a gente começou a procurar conhecimento. E uma das primeiras coisas que a gente aprendeu foi justamente parar e olhar para o ambiente. Peraí, deixa eu ver como que o meu ambiente tá. O que o meu ambiente diz em relação a mim. E assusta, né? Quando você assusta, porque... a gente, chegou uma época que a gente assistia muito filme de terror, cara. A gente assistia muito filme de terror também. O Edu chegou a assistir com a gente filme de terror, muito novo. Eu lembro que o primeiro Halloween aqui nos Estados Unidos, ele tava muito assustado ainda. Por quê? Ele viu filme de terror numa idade que ele nem poderia ter visto filme de terror, né? Então, hoje ele já vai pros Halloween, já não tem aquele... Porque tudo que seu olho vê, ele filtra pra dentro de você. Então a gente acreditar naquilo como verdade, né? Isso, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente escuta. Então eu lembro, gente, pra vocês terem uma ideia, assim, a gente quer ser sincero com vocês e passar pra vocês quais foram os passos que a gente deu na nossa vida que fizeram a gente... Fez bem pra gente e tornar a gente bem sucedido dentro do que a gente estava esperando para agora. Claro, a gente quer muito mais coisas na vida, mas hoje a gente já se considera uma pessoa bem-sucedida em relação... Há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. É recente se for parar para analisar as coisas. Então, eu lembro que... Eu não sei nem te dizer qual era a frequência que a gente limpava a casa. Mas eu lembro que privada, cheia de lodo, roupas jogadas... cozinha, então, nem se fala, né? Tudo desorganizado, panela, tudo amontoada dentro do armário, as compras, tudo amontoada, aquele monte de sacola. O ambiente em si, né? Então, assim, a gente começou a prestar atenção nesse tipo de coisa. Mas no começo, eu lembro que a gente começou a ter mais frequência para limpar a casa, mas quando a gente ia limpar a casa, a gente colocava aquelas músicas horrorosas de sertanejo. E eu gostava lá atrás, porque assim, a batida sertaneja é boa, mas a letra é terrível. A letra, ela te traz para uma realidade de por exemplo, poxa, eu tô falando de um pessoal solteiro, né, cara, que já tá na vida que eles aceitaram, e, pô, não tem problema nenhum, cada um com a vida que quer. Mas não era uma coisa que, tipo, no subconsciente agia da melhor maneira, sabe? No final de tudo, você escutava aquilo ali, virava um manto, você ficava triste, você não sabia por quê, você ficava triste. Daí depois que a gente foi trocando isso daí, os dias que dava aquele down, assim, sabe, foi diminuindo. Eu falei, poxa, faz toda a diferença a música que a gente tá escutando. A gente mudou o som pra mantra, cara. Escutava mantra. A gente começou a escutar muito mantra. Mantra, eu acho que é mantra indiano, não sei se é isso. Mas assim, são músicas que elas soam melhor no ouvido. E aí, tem uma mensagem legal e tudo mais, e a energia é boa, entendeu? Então, a gente começou a escutar muito música gospel, porque eu particularmente, eu gosto da letra, então me faz bem. E aí a gente começou a escutar isso dentro de casa.
Eu lembro que a gente tinha uma TV na sala e aí a gente começou a escutar. Eu coloquei no YouTube mesmo músicas com frequência de alegria. E aí apareciam os canais no YouTube que tinham esse tipo de tem música. a própria indicação do YouTube, né? Você vê que tá tudo na mão. Você mudar o seu ambiente tá na sua mão. E quando a gente enxergou isso daí, começou a fazer, a agir, né? Porque não adianta a gente só saber. Porque como a gente vê nos livros, tudo isso, todos os livros de autoconhecimento tinha exatamente essas coisas, né, meu? Tipo assim, organização, ambiente. O que você tá escutando? O que você... Sabe, as pessoas que você tem ao redor. E aí entra várias coisas. Então a gente começou a arrumar o que estava na nossa mão no momento. Vamos arrumar o que a gente tem aqui. O que a gente tem controle. O que a gente tem controle, exatamente. O ambiente, o que a gente está escutando, pô, tem controle, velho. Vou ficar agora escutando qualquer coisa, entendeu? Porque eu sei que aquilo, a longo prazo, vai atrapalhar a minha vida. Então, tudo isso daí deu uma grande mudança na nossa vida. Sim. Mas assim, pessoal, não se enganem de achar, por exemplo, você vai ler um livro e vai mudar a sua vida agora. Você vai assistir um vídeo e vai mudar. Você vai aplicar um dia e vai mudar. Não vai. Porque nós crescemos e criamos crenças. Crenças que são subconscientes. Então, muitas coisas a gente não presta atenção. E aí a gente não sabe porque, assim, na maioria das vezes, nós criamos os nossos próprios problemas. Mas isso é tudo de forma inconsciente. Então, para você ressignificar essa crença, pense, nós começamos a prestar atenção nisso depois da fase adulta, em torno de 20 anos, ou seja, 20 anos da nossa vida, nós tivemos uma construção de crenças. Então, escutando músicas ruins, assistindo filme de terror. Eu lembro que de domingo a gente assistia Fantástico. Gente, de colocar Fantástico na televisão já dava aquele sentimento ruim. Sabe aquela vibe do Faustão que todo mundo brinca na internet? Você ouvia a voz do Faustão, já dava tristeza para começar a segunda-feira. Era por conta da rotina que a gente tinha e tudo mais, mas assim, era um ambiente que trazia notícias, né, cara? Tinha uma notícia. Só notícia ruim. Meu, não tinha nada bom. Para de assistir notícia ruim. Sai fora disso aí. Isso aí não vai dar certo de jeito nenhum. Nossa, quando alguém manda notícia ruim pra mim, eu nem abro. Porque isso aí a negatividade. Faz mal, gente. Faz mal. A negatividade faz mal, cara. Faz mal. E isso é uma coisa que a gente aboliu lá atrás. Sim. Lá atrás, velho. Então, tipo assim, quanto antes, melhor. Entendeu? Quanto antes você começar a se livrar disso, no começo é isso que eles falam, não é simples, porque você já tem essa crença desde muito novo, né? Você tá 20 anos construindo uma coisa, não é um dia que você vai. É gradativo, é coisa pequena. É coisa pequena. Você acordar, arrumar seu tênis, arrumar sua cama. Tipo, umas coisinhas minúsculas. Nossa, eu lembro que era doído pra levantar e arrumar a cama. Era assim, você levantava da cama e você olhava, e aí vem aquela coisa na cabeça, né? Não, você tem que arrumar sua cama pelo menos, porque começa assim. E aí você vai arrumar a cama, já vem aquela crença. Arrumar a cama pra quê? Eu vou dormir de novo? Então, assim, você tem que se vigiar o tempo todo para você conseguir fazer as mudanças, um pouquinho por dia. E todo dia se vigiar, porque somos seres humanos. A gente então a gente tem altos e baixos. Tem dias que serão mais fáceis, mas tem dias que são mais difíceis. Então, eu acho que assim, o que acaba levando você para mais dias difíceis, cara, é todo o momento que você tá absorvendo, todo o seu ambiente, tudo aquilo que você está escutando. Meu, presta atenção, cara. Na música, sabe? Você começa a perceber no seu dia a dia. Olha a letra dela. Muitas das vezes tira a música, né? E olha a letra dela, o que ela tá falando pra você ali, entendeu? Eu mesmo, até hoje eu escuto na academia pra treinar uma música que tem uma letra ali. Rap, por exemplo. Eu gosto de treinar com rap. Eu gosto. Tipo, mas é o momento, o ambiente. Sim. O ambiente ali, pra mim, tem que ser um pouquinho mais agressivo pra aquele tipo de treinamento e tal. Agora, eu ficar levando isso pra tipo, todo o meu dia, todo o meu momento, então isso aí já pesaria um pouco mais. Essa seria a mensagem que a gente teria para passar para vocês, pessoal. Sim. Não sei se ficou claro, ficou bem legal o pessoal poder entender. Uma dica que a gente queria dar para vocês mesmo, porque já é sabido que a maior parte, a grande
parte da população, ela tá dentro dessa média. Que é a média que não vai nem para frente nem para trás. Então, às vezes, a gente fica nesse efeito platô por conta de pequenos detalhes. Então, se, por exemplo, começa a olhar para o seu ambiente te agrada? As músicas que você escuta, quando você escuta, você tem um bom sentimento? Porque é o que eu faço para mim. Eu chego na minha casa, para eu acordar e o meu dia começar tranquilo, a minha pia da cozinha tem que estar limpa. Porque se tem um monte de prato ali, por exemplo, é um excesso de informação e aquilo ali já me estressa. Para eu fazer o meu café já me estressa. Então, começa a prestar atenção nessas coisas. O seu ambiente te agrada? E eu não tô falando de riqueza, gente. Você pode ter a casa mais simples que for. Exatamente. O seu ambiente, ele te agrada? É um ambiente limpo, um ambiente que te traz bem-estar? A música que você escuta, quando você escuta a música, ela é uma música que te traz bem-estar? Porque, por exemplo, eu gosto muito de, quando é treino de perna, principalmente, eu gosto muito de treinar escutando rap. Mas as músicas de rap nos Estados Unidos, pelo menos, não quero falar 100%, porque eu não tenho essa informação, mas eu acredito que a maioria delas falam muito de suicídio. Não é uma informação que eu quero colocar para dentro de mim. Então eu tô realinhando esse hábito e trocando os tipos de músicas que eu escuto. Porque hoje eu entendo inglês. Então não é só eu gostar da batida. Eu entendo o que está sendo dito. E eu não quero filtrar essa informação. Então... Eu acho que esse talvez seja até o grande diferencial de entender até a língua. Tipo, como a gente sabe falar, né, e tudo mais, quando você entende... É muito diferente. Eu no começo eu treinava no Brasil muito o hip hop, muito hip hop. Daí aqui quando eu comecei a entender um pouco o que tava rolando ali na letra, dava aquela tipo, beleza, ainda tá legal de treinar com isso daí, não tá chegando a atrapalhar. Até então, a gente tá sempre procurando aprender. Sim. E entra todas essas coisas. Aí quando eu comecei a prestar atenção, que era esse tipo de coisa, eu falei, para agora, eu não quero filtrar esse tipo de informação. Então, é questão de você modular, começa dessa forma, sabe? Veja como está o seu ambiente na sua casa, presta atenção nas músicas que você escuta, presta atenção naquilo que você assiste na TV, porque você está recebendo imagens e está mandando essa imagem para o seu cérebro e isso vai virar um sentimento. Então, que sentimento que está virando dentro de você? A gente somos grandes consumidores de podcasts, então... É uma boa dica. É uma boa dica. Hoje em dia é muito fácil, você não fica na mão de canal mais. Tipo assim, você não tem que ficar assistindo as mesmas coisas, você pode escolher. Sim. Então, você tem acesso a muita coisa, né, meu? Tipo, esse vídeo aqui, pra você, Sim. Legal, mas tem muito mais vídeo como esses aí no YouTube espalhado. Sim. Muito podcast bom, cara, muita gente falando hoje. Se você não gosta ainda de ler, você começa com isso e daqui a pouco você acaba entrando nessa curiosidade de buscar conhecimento por conta dessa influência do pessoal. Sim, então, por exemplo, a questão de ouvir notícias. Pode ter muita gente que vai rebater, né, que já é uma crença, falando, não, mas eu preciso me atualizar. Mas tem várias formas de você se atualizar. Você não precisa se atualizar sabendo quem morreu no seu bairro, por exemplo. Mas é importante que você saiba um pouco sobre política, como está a saúde, sobre economia. É importante você saber o que agrega ou não, né? Entender o que agrega ou não. Agora, você não precisa ficar se atualizando com o noticiário, coisas que só falam de tragédia. Por quê? Isso vai te fazer mal. Você vai absorver de alguma maneira isso daí, você queira ou não, entendeu? Então, é essa dica que a gente tem para deixar para vocês, pessoal. É isso, gente. Então... segue essa dica. Primeira coisa que a gente fez para que a gente conseguisse atingir um passo acima em rumo daquilo que a gente quer é a modulação do ambiente. Então presta atenção no seu ambiente, primeiro na sua casa, nas suas coisas. Do seu nariz, é o que está aqui, ó, dentro da sua mão, é o que está na sua mão, na palma da sua mão, é aquilo que você pode controlar. Presta atenção no que você assiste, nas músicas que você escuta. Beleza? Aplica essas dicas e aí sabe o que você faz?
Deixa no comentário aqui. Volta aqui e põe no comentário. Vai A ver gente se não quer vai saber mudar. se funcionou, uai. Daí, aplica todo dia, ó. Você é Arruma um sua cama todo mineirense. dia. Eu sou filha de mineiro. Arruma sua cama todo dia. Daqui um mês, você volta aqui e fala pra gente que eu quero saber se mudou alguma coisa, se foi chato, se foi difícil, porque pra mim... Se foi fácil, tem gente se que vai foi fazer isso super fácil, fácil, cara. é. A pessoa entendeu a mensagem. É, Tem gente já que no pegou. começo do vídeo já falou, já entendi. E É. já se ligou. E Beleza? é isso, se essa dica foi útil pra você, compartilha com mais pessoas que precisam Precisa saber ouvir isso sobre daí, isso, legal. porque é uma coisa óbvia, né? Mas que Mas todo a mundo gente- precisa ouvir, passar adiante. Mas a gente negligencia o que é óbvio. Muitas das vezes. Então, deixa o like pra gente, compartilha nosso vídeo. Se quiser mais informações assim, se inscreva no canal, tem muito mais vídeos como esse pra vir. Então, se você quer ficar ligado, se inscreve no canal e Até a próxima. até a próxima. Beijos!